Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 111 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas e junto com essas apostilas também certificados. Esse material você pode encontrar no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje aí, Teoria da Formação do Estado. Teoria da Formação do Estado com três contratualistas, os mesmos três contratualistas do contrato social, os mesmos três contratualistas, vamos estudar agora, que formularam lá a ideia de Estado-natureza. São eles o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Outros falaram sobre isso, esses assuntos, mas esses três são os selecionados aí pela filosofia, são esses que caem mais em prova, né? Mas outros falaram sobre esse assunto. Vamos em frente. Teoria da formação do Estado, ou teoria do Estado contratualista, é o termo filosófico utilizado para se referir ao modo de nascimento, forma política e os principais direitos defendidos pelo Estado, constituído numa sociedade civil que outrora tinha sua existência ameaçada, mas se veem agora na necessidade de se preservarem e celebram então acordos, celebrando aí acordos. Pessoal, então vamos entender. No estado de natureza, o homem no estado da natureza é aquele homem pré-social, o homem antes de conviver, antes de entrar na sociedade e formular o pacto, formular um acordo para conviver na sociedade. Isso é o contrato social. O homem em estado de natureza, para cada um dos pensadores, nós vimos lá, a aula está lá no módulo de ética, estado de natureza. Então o homem vivendo no estado da natureza, agora se vê na necessidade, uma necessidade mecânica, uma necessidade obrigatória, uma necessidade artificial, plástica, de agora se juntar, porque não é espontânea, de se juntar e constituir não um soberano, mas um Estado, um poder maior. É essa a questão, e esse poder maior é o Estado. Para o quê? Para fiscalizar, para reger, para observar, para mediar as suas relações. Então os homens se juntando no contrato social, elegem agora um Estado, fundam agora um Estado com um poder maior que o deles, rendem parte das suas prerrogativas pessoais, esses homens rendem a esse Estado, formam esse Estado e dizem assim: você vai governar a gente, você vai garantir que nós estejamos em paz, que nós estejamos aqui tranquilos, você vai garantir as nossas relações jurídicas, que as nossas relações jurídicas tenham coerência e justiça. É essa a questão do Estado. Legal? Vamos em frente então. Bom, ou seja, nele próprio, ou após os homens terem saído do estado da natureza, seja por ruptura direta ou ameaça de guerra, surgiu a necessidade praticamente mecânica. Falei aí, pessoal, uma necessidade praticamente mecânica, porque é obrigatória, de celebração de o quê? De um contrato social. Então, viviam no estado pré-social, no estado antes de estar inserido na sociedade, é o estado da natureza, e agora celebram um contrato social, no qual vem estabelecer a origem, o modelo e as garantias essenciais que o governo, ora estabelecido, deve o quê? Proteger. Então, normalmente se funda o quê? Uma Constituição. Vamos ver no próximo quadrinho, né? No próximo slide. Normalmente se funda a Constituição. Essa Constituição está regendo nossas relações. Essa Constituição está regendo as nossas vontades. É essa a parada. E outras leis, né? Sobre esse assunto acrescenta ali, continuando então, né? Essa terminologia diz respeito ao modo como as correntes da filosofia vão explicar esse modelo de formação do poder institucional. Sobre esse assunto, poder institucional no caso é o Estado, né? Sobre esse assunto acrescenta aí Oliveira e Borges.
Para os filósofos dito contratualistas, a origem da sociedade e do Estado baseia-se num contrato firmado. A origem se baseia nesse contrato, né, firmado entre homens. A vida em sociedade aparece como uma decorrência do desejo humano de autopreservação, algo então o quê? Artificial. Porque na verdade os homens, se for contar, não queriam muito se juntar não. Normalmente aí numa naturalidade, porque eles elegem um Estado, né, fica essa ideia subentendida, essa ideia fica subentendida. Percebe? Então os homens precisam eleger uma força maior para reger suas relações. Então não é bem, eles não queriam bem ficar juntos. Então aquela coisa lá que o Aristóteles disse, né, que o homem é um ser social, naturalmente social, né, não é bem assim. Então isso aí passa a ser questionado aqui na modernidade. Beleza? Vamos em frente? Agora sim, aprofundando aí no estudo do Estado, o Estado, um conceito geral agora de Estado, tá pessoal? Você aceita um café? Como já definido no momento anterior, em um conceito geral, o Estado, no latim status, é uma instituição social organizada, autárquica, contratual, distinta, conceito geral, tá pessoal? E detentora de um monopólio soberano político governamental sobre os seres humanos. Essa entidade, dotada de personalidade jurídica de direito público, ou seja, capacidade processual, normalmente é formada pelo trinômio fundamental povo, território e governo. Vimos em módulos anteriores, e vimos em aulas anteriores isso, né? Aqui mesmo no módulo de política nós vimos isso. O povo, o território e o governo. Povo a base humana, o território a base física, e o governo é o que nós vamos estudar agora, no contratualismo aqui da formação do Estado. O governo é esse homem ou assembleia que vai governar. E regido por uma carta legislativa magna, via de regra, chamada de Constituição. Via de regra, o nome do documento maior para reger esse contrato, né, é a Constituição. Do mesmo modo, o Estado da natureza e no contrato social, temos três principais linhas de doutrina trazidas pelos filósofos contratualistas que irão se posicionar sobre a maneira como se funda o Estado. Aparecem então esses três aí, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Vamos em frente? Vai aparecer para você aqui. Então aí o primeiro deles, o Hobbes. Segundo esse contratualista, o Estado ideal é o absoluto. Percebe, pessoal? Olha aí, nessa pegada aí mais de um rei, né? Vamos ver aí, um rei soberano, centralizador, absoluto, ó, soberano, centralizado, forte, ilimitado. Então a figura do rei aí, né, que tem o total poder, aparece nesse momento, ó. Pois só assim, segundo Thomas Hobbes, se conseguiria prevenir o risco de ataques, conflitos e barbáries, caos, numa guerra de todos contra todos. No final dessa aula, cara, tem um quadrinho, é muito mágico aquele quadro, cara. É muito emocionante aquele quadro. A gente reuniu tudo, reuniu o contrato social, o estado de natureza, as ideias principais, em poucas palavras. Você vai ver, fica com a gente até o final. Esse poder seria originado na renúncia e submissão dos seus direitos transferidos a um soberano. Quem? O Leviatã. Homem ou assembleia, esse Leviatã, esse soberano, esse rei. A forma, veja, os homens renunciam o seu poder, renunciam os seus direitos, as suas prerrogativas. A forma e regime político que sobressai aqui é a monarquia absolutista. Já o direito primordial, o principal direito dentre outros aqui defendido é a vida. Teria que ser mesmo, né? Bom, vamos em frente. Agora o John Locke. Passamos aí pelo Hobbes, agora o John Locke. Para a formação do Estado, vamos ver, de acordo com esse filósofo político, a função do Estado é assegurar, conservar e promover os bens civis,
Isso deu base para a formação de muitos tratados internacionais, principalmente a nível aí do direito norte-americano e também inglês, pessoal. Deu base para a formação de muitos tratados. Bom, assegurar, promover e conservar assegurar, conservar e promover bens civis, em especial as liberdades e os direitos individuais. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, as liberdades e os direitos individuais. Primordialmente isso aqui, ó, a propriedade privada. Pro Locke, o principal é esse aí. Que se consubstancia essencialmente. O que é a propriedade privada? Ela se consubstancia, ou seja, ela é essencialmente, ela se consubstancia na propriedade que cada pessoa tem de si mesmo. Então não se resume só no patrimônio, na coisa, no cercar um terreno. Não é só o espaço físico. É também isso. Principalmente é isso, tá? Mas é muito mais do que isso. A propriedade privada aí avança, não é? Avança em outras áreas, ó. Isto é, cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesmo. Isso envolve muitas coisas, tais como o corpo, a propriedade do corpo, o trabalho, a liberdade, a vida, os bens, o patrimônio. Tudo isso aí. Joia? E mais ainda. Esse poder seria originado na delegação precária. Por que precária? Porque pode ser retomada, né? Na delegação precária de direitos consentidos pelos cidadãos a uma maioria. Então, uma maioria agora, o Estado se forma nessa maioria, no pensamento de Locke. A maioria agora toma para ele esse dever de assegurar liberdades e direitos individuais, e principalmente a propriedade privada. A forma e o regime político que sobressai aqui é a monarquia parlamentarista. Então agora, vem no modelo bem inglês aí, né? Parlamentarismo, percebe? Uma monarquia parlamentarista, modelo bem inglês. Já o direito primordial, a propriedade. Joia? No final tem uma indicação de filme bem legal para você ver. Vamos em frente. Rousseau, para esse pensador, o último dos três, né? Para esse pensador, o objetivo principal do Estado é o de representar uma vontade. O objetivo do Estado, hein? Representar uma vontade geral. Se liga nessa vontade geral aí. E o que é essa vontade geral? O que o Estado tem que... O que essa vontade geral é trabalhando para o Estado? O que ela é? Que não quer dizer, primeira coisa, ela não quer dizer uma soma de vontades. Não é. Não cai essa pegadinha aí em prova ou entender isso aí. Não quer dizer que todo mundo está somando vontades e virou uma vontade geral. Não é isso. Não é uma soma de vontades. Mas o interesse em comum. Ou seja, o substrato coletivo, igualitário, livre e unívoco, uma só voz de intenções, extraindo-se o que há de comum das vontades. Então, a vontade geral em Rousseau é o extrato das vontades, não é a soma delas, é o extrato delas, o que se quer das vontades, não necessariamente a soma. Legal, hein? Muito legal isso, muito profundo. Esse poder seria originado na alienação voluntária das vontades. Veja, que os homens alienam, já vimos isso no contrato social, voluntariamente as suas vontades individuais, submetidas ao interesse o quê? Coletivo. A questão do povo aqui é bem valorizada. O interesse da coletividade é bem valorizado aqui no pensamento do contratualismo de Rousseau. A forma e o regime político que sobressai aqui seria a República Democrata. Então, república aqui por causa do trabalho do povo, né, a vontade do povo, popular, e democrata, porque nós temos aqui, novamente, né, a soberania popular envolvida. É o governo do povo. Joia? Já o direito primordial, a liberdade. É o direito número 1 defendido, além de outros, é a liberdade. Olha só esse quadrinho. Só esse quadrinho aqui
já merece um like na aula, já merece compartilhar com um colega. Só esse quadrinho aí. Olha esse quadrinho aí. Tá os três aqui, ó, Hobbes, Locke e Rousseau. Estado da natureza, contrato social, Estado. Olha só isso. Pro Thomas Hobbes, no Estado da natureza, o homem é o lobo do homem, lembra? Para John Locke, o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. Para Rousseau, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Muito legal isso, hein? Ou seja, ele está preso por todos os lados, algemado, acorrentado por todos os lados por Rousseau. Mas ele é bom por natureza. O contrato social, para o Hobbes, vai envolver renúncia e submissão ao Leviatão soberano, ao crocodilo. Lembra? Aula anterior? Para Locke, a delegação e o consentimento. Há uma maioria. E para o Rousseau, a alienação voluntária. O Estado vai ser formado em Hobbes, aqui agora nesse quadrinho, pela presença, pela figura do soberano, que é forte, que é monarca, é uma monarquia. Então ali impera a ideia de absolutismo. Já em Locke, os direitos individuais sobressaem, a propriedade essa privada, a monarquia e o parlamentarismo. Já para Rousseau, representa o Estado, representa a vontade geral, ou seja, uma democracia, e ali nós temos a ideia de república. Muito, olha que quadro, cara, não é? Aqui nós temos essa figura, eu gostei muito, trouxe aqui para a aula, é uma gravura da Declaração dos Direitos do Homem de 1789. O autor é desconhecido, olha que lindo o material, é? Parece aqui, parecendo aquelas tábuas de Moisés, alguma coisa assim nesse sentido, né? O cara aí se inspirou naquelas tábuas lá, com certeza, e aí escreveu em algarismo romano ali as leis, no caso lá, cada dispositivo aí da Declaração dos Direitos do Homem. Já li essa declaração várias vezes, para concurso afora, né? Pô, cara, olha, é muito legal esse documento. Muito legal mesmo. Dele nasceram muitos outros, envolvendo aí direitos humanos. Muito legal isso aí. Mais um café? Aqui aparece a capa do livro lá do Leviatã de Hobbes, publicado em 1651. Aqui, se você observar, são várias. Olha o casaco aqui desse rei, a roupa dele. Isso aqui, se você ampliar, são pessoas, é uma multidão de gente. Ou seja, o corpo do rei, veja, o rei tem uma coroa, percebe? Ali, ó, mostrando que ele manda, né? Um cetro, que é para mostrar o quê? Que o poder está na mão dele, percebe? Uma espada, aqui quem faz justiça somos nós. O poder tá na minha mão, cara. Tanto. Parece que o He-Man, assistia aquele desenho? He-Man, né? Recebia lá o poder de Grayskull. Percebe? Então, parecido. Espada na mão, aquela coisa. Aí, ó o Leviatã. Beleza? Aí, ou seja, quem manda aqui nessa parada sou eu. Olha lá. Toda aquela comunidade, aquela civilização, rendendo o seu poder, formando o poder dele. A cabeça é ele. É que a cabeça é desconectada do corpo, que é o povo. Vamos em frente. Indicação de filme, cara. Esse aí. Tu vai se emocionar, cara, com esse filme aí. Indicação de filme que tem a ver com contratualismo, com teoria da formação do contrato. Inclusive as citações aqui, eu botei lá no Instagram pedaços desse filme aí, partes dele, né? Esse filme aí, cara, é demais. Eu coloco esse filme aí todos os filmes que eu já assisti no top 20. Não é que seja a 20ª colocação, porque vai estar todo mundo empatado na primeira, essa é a verdade. Mas esse filme aí eu coloco no top 20, entre os 20 melhores que eu já assisti. Tem a ver, se você entendeu a aula, entendeu aí o que eu ensinei, né? Sobre a formação do Estado, do contrato e tal, assiste esse filme aí,
que é Robinson Crusoe. Esse filme aí, Robinson Crusoe. Joia? Com esse ator aí, principal, é o Pierce Brosnan. Assista esse filme, cara. Joia? Bom, e aí, 3 questões selecionei para hoje. 3 questões. Essa primeira aí, faça a questão. Não precisa nem ler o enunciado, cara. Essa aula aí, inclusive se você leu todos os enunciados do Enem, você vai voltar, você não vai acabar de completar a prova, né? Porque você vai ter que voltar no próximo Enem para terminar de ler. E normalmente o enunciado te joga no buraco, mas, porra, enfim, você lê isso aqui, ó. Hobbes. Aí, ó. Hobbes. Já sabe que eu tomo as Hobbes. Aí, ó. E lê o comando da questão, que tá aqui, ó. A internalizar os princípios morais, objetivada a satisfação da vontade individual. Não, aqui não tá o comando geral. Aqui tá a letra A já, né? Não é isso. Bom, lê ali o Hobbes e pronto, cara. E vai pra questão, cara. Eu acho que eu esqueci de colocar foi o comando aqui dela, né? Tá aqui, ó. É necessário um poder visível, capaz de manter em estado tal. Bom, é isso aí. O fim último, causa final, né? É o comando dela. No caso lá, o texto dela. E desígnio dos homens, ao introduzir a restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com a vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, aqui que está a parada, né? Ele já deu a dica aqui do Hobbes, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é a guerra de todos contra todos. Aqui já está o Hobbes. Você vê que você não precisava ler aquilo ali para, né, que em algumas questões ele nem põe, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, orgulho, tá, vai entupir na cabeça de um monte de coisa. Ó, é necessário um poder visível, capaz de manter. Mas se quiser ir para a prova para estudar, beleza, mano. Tranquilo, você lê tudo, né? Forçando-os como medo do castigo e cumprindo seus pactos ao respeito às leis, as que são contrárias às nossas paixões. Bom, e é isso aí. Marca a resposta certa. Que não é a letra A, né? Marca a resposta certa aí. E aí tenho certeza que tu mandou bem aí, né? Obter a situação de paz, com uma garantia legal de que, para isso, eu poder soberano em Hobbes. Tirar essa situação de guerra, ou seja, estabelecer ali, centralizar o poder e dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu, todo mundo sossegado aí, o contrato aqui é celebrado entre vocês, mas o poder está comigo, né? Sou eu que vou garantir a paz. E lá na aula de contrato social a gente falou lá sobre a questão da extensão disso, como isso chegou na nossa legislação, né? Por exemplo, no Código Penal Brasileiro, aqui no Código Penal Brasileiro, tem lá o crime do artigo 345 do Código Penal, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Em suma, em outras palavras, é o cara que faz justiça com as próprias mãos. Olha como é que, né, o contratualismo do Hobbes chegou aqui, o Leviatã. O Estado tomou para si o poder, né, o ius puniendi, o direito de punir e assim, os infratores de certa forma. Então, com isso, né, como consequência disso, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Veja como é que essa ideia chegou aqui. Muito bem, vamos pegar mais uma questão aqui. Separei mais 2 questões. Essa é de Hobbes. Agora essa próxima aqui é de Locke. Vamos ver. John Locke. Mais uma vez eu esqueci de colocar os textos dos 3, hein? Tô lembrando que agora tô vendo aqui nos slides. Mais uma vez vai ficar como 2, né? Vai ficar na aula 2. Esqueci de colocar os textos novamente, vai ficar no segundo bloco aqui a complementação. Tá? Textos legais demais, cara. Mais uma vez me empolguei com o quadrinho e esqueci. Bom, e aí? Marca qual a resposta aí? Assinar a alternativa que traduz o caráter liberal do pensamento do John Locke. Marcou que resposta? Aí. Tenho certeza que tu mandou bem. A função do Estado é de assegurar as liberdades e os direitos o quê?
duais. Agora a próxima questão envolvendo aí o Rousseau. Questão aí da FGV. Só a vontade geral pode dirimir as forças do Estado de acordo com a finalidade. Aí, ó, vontade geral de acordo com as finalidades de suas instituições, que o bem comum, e acabou. Jean-Jacques Rousseau, a ideia de vontade geral, ele quer saber essa ideia de vontade geral, te colocou aqui no material, vai estar na tua apostila final, se Deus assim nos permitir de expedir, né? De política, aí no módulo 4. Vontade geral, o que é para Rousseau? Tenho certeza que tu vai conseguir aí. Resposta certa. D de dado. Tá aí. Interesse em comum e substrato em comum das suas o quê? Diferenças. Não é a soma, não. Né? Não é a vontade de todos também, não. Beleza? Joia? Não é o interesse particular do soberano. Aqui é Hobbes. É essa aí, ó. O interesse em comum. O substrato em comum dá o quê? Das diferenças. Beleza? Tranquilo? Ó, no segundo bloco aqui, eu vou colocar os textos relativos aos três pensadores. Tranquilo? Não vou regravar isso tudo aqui não e colocar os textos não. No segundo bloco a gente vai colocar. Não faz diferença, vai estar ali as duas para você estudar para tua consulta. Joia? Essas apostilas. Nossa propaganda hoje é só em cima dessas apostilas que estão te esperando lá no site, cara. www.leonardobragaflores.com. O módulo 1 é essa aqui, ó. Essa amarela aí, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, essa aqui azul, que é de epistemologia. Módulo 3 de ética, tá aqui em vermelho. Olha aqui, ó, 700 questões de filosofia. Compra só essa aqui. Você já tá comprando todas as outras, porque todas as outras estão dentro dela. Valeu? Tranquilo? De propaganda vai ficar isso aí. Vou pedir só isso aí, cara. Que você dá uma curtida aí, pô. Né? Se inscreve no canal. Dê uma curtida. Valeu? Quiser contribuir no Pix, tá aí embaixo aí. prof.leonardobragaflores@gmail.com. Joia? Cara, nós vamos ficando por aqui. Te aguardo no bloco 2 dessa aula aqui. Bloco 2, nós vamos colocar só lá. Já fizemos questões, já fizemos tudo, estudamos tudo. No bloco 2 vai estar só os textos. Valeu? Te aguardo lá então. Foi bom demais ter você aqui. Foi bom demais. Deixa eu sair daqui da tela para a gente se despedir. Joia? Te aguardo no próximo bloco. Foi muito bom ter você aqui. Primeiramente, a nossa gratidão a Deus. E segundo, a tua participação nessa aula. Valeu? Te aguardo no próximo bloco e depois também no próximo encontro. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.